Bom dia, amados irmãos. Glória a Deus por mais um dia. Graças a Deus porque tivemos o privilégio de acordar essa manhã e de poder, assim como aprendemos nesses últimos dias, orar um pelos outros e a grande necessidade de permanecer em oração. Hoje chegamos no dia 14 dos nossos 30 dias de jejum e oração. E hoje temos um texto maravilhoso. Está baseado em Tiago, capítulo de número 5, dos versos 14 ao 16. Temos como tema a oração que cura e restaura. Diz assim a palavra do Senhor: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Ele começa dizendo: entre vocês há alguém que está doente? Deus não ignora de maneira alguma o sofrimento humano. A Bíblia reconhece a dor física, emocional e espiritual. A doença não é invisível para Deus e a igreja não deve ignorar quem sofre. Há alguém doente? E ele continua dizendo que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Deus valoriza a comunhão espiritual. A cura não é apenas um ato individual, mas acontece no ambiente de fé, da liderança espiritual e da unidade do corpo de Cristo. A importância de estarmos juntos, de, assim como eu disse há alguns dias atrás, de termos comunicação, de realmente abrir nosso coração, pedir ajuda, de pedir. Muitas vezes nós temos dificuldade em abrir nosso coração ou abrir mesmo a nossa vida para que pessoas possam vir, pessoas de Cristo, pessoas cristãs verdadeiras, para vir lutar conosco e orar conosco. Então faça isso. E ele continua: para que orem sobre ele e o unjam com óleo. A oração é o centro. O óleo simboliza consagração, cuidado e fé. Não é o óleo que cura, é Deus que responde à oração. Ele continua dizendo: a oração feita com fé curará o doente. E como é importante essa frase, a oração feita com fé. E muitas vezes não é a fé de quem está orando, na maioria das vezes é a fé de quem está recebendo a oração, realmente crendo, sem duvidar, realmente intencional. Esses dias eu estava pensando no texto daquele cego que gritou e gritou e gritou, porque sabia que Jesus ia passar por ali. E as pessoas, e até mesmo os discípulos, dizendo para ele ficar quieto, e quando eles falavam isso, ele gritava ainda mais alto. E eu meditando sobre isso, eu pensei: por que ele gritava? Por que ele sabia que Jesus estava passando e em seu coração ele tinha uma convicção? Amados, é esse texto. Ele tinha fé. Ele tinha plena convicção de que Jesus poderia curá-lo. E muitas vezes no nosso dia a dia nós vemos um esfriamento nessa questão da cura. Porque muitas vezes nós já vimos tantas pessoas orar e parece que não acontece nada. Mas será que eu realmente entreguei totalmente a minha fé? Eu realmente creio totalmente nesse Deus que pode me curar? Ou será que eu já vou pensando: vamos tentar aqui de novo, mas eu já sei que não vai acontecer? Porque muitas vezes esse é um grande erro. É falta de entendimento e falta de confiança no Deus que é o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, porque Ele é o mesmo antes, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo que está aqui hoje. Precisamos crer.
A fé não está no método, mas no Deus que ouve a oração daqueles que creem. A oração conecta a necessidade humana ao poder sobrenatural de Deus. Por isso, creia nesse Deus poderoso de todo o seu coração. E se há alguma dúvida, comece a orar nesse sentido. Senhor, arranca essa dúvida. Comece a meditar na palavra todos os dias, porque eu aprendi isso na minha vida. O lugar onde nós vamos encontrar fé é lendo e meditando a palavra. Não há lugar que mais nos enche de fé como a palavra do Senhor. Nela você vai encontrar o que Deus fez, está fazendo e há de fazer. E você vai ver como Deus opera maravilhas o tempo todo, em toda a história. Ele continua dizendo nesse texto: o Senhor o levantará. Deus não apenas cura, Ele restaura. Levantar-se fala de força, renovação e esperança. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A cura espiritual é tão importante quanto a física. Deus deseja restaurar o corpo, mas principalmente o coração. E ele termina juntando isso, confessem os seus pecados uns aos outros. A confissão gera libertação. Ela quebra o peso da culpa e restaura relacionamentos. Muitas vezes eu quero receber algo, mas eu não quero deixar o pecado. Eu quero que Deus faça algo na minha vida, mas eu estou tão preso na vida miserável que eu vivo, que eu não tenho cara para deixar aquilo que eu gosto para que Deus faça algo. Amados, Deus precisa de uma entrega total. Consegue entender isso? Deus não quer você parcialmente. Deus, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer trazer cura, Ele quer fazer algo por alguém que realmente queira realmente uma mudança total em sua vida. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração mútua fortalece a fé. Quando oramos juntos, Deus age no meio do seu povo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A força da oração não está no volume da voz, mas na vida alinhada com Deus. Uma vida justa gera orações poderosas. Por que muitas vezes parece que Deus ouve alguém e não ouve outro? É muito simples, amado. Quanto mais intimidade, obviamente a fé que eu tenho, a forma como eu me importo, a forma como eu falo, a autoridade que vem da palavra do Senhor é manifestada de forma diferente. Muito diferente de uma pessoa que vive comendo coisas erradas, digamos, na questão espiritual, intelectual, nas informações que ele recebe no dia a dia. A pessoa que só come internet, informações que não tem nada a ver com Deus, e a pessoa que ela vive em intimidade, orando, meditando na palavra, óbvio que será diferente. E é óbvio que a oração dessa pessoa será diferente, porque ela tem um coração justo, e a sua oração é uma oração poderosa e eficaz. Então que todos nós, como Igreja do Senhor, possamos buscar essa vida justa, e realmente que as nossas orações façam diferença, mas comece a mudança. Assim como desde o início começamos por mudança dentro de nós, nós precisamos ser moldados, se deixar ser moldados por Deus, para que todas essas coisas venham acontecendo e sejam transformadas em nossas vidas, para que realmente a nossa oração seja uma oração eficaz, para que a nossa vida dentro da nossa casa seja uma vida justa, para que tudo aquilo que vamos fazer realmente represente Deus na terra, que é assim como deve ser. Deus, Ele é aquele que cura. Êxodo 15:26 diz: eu sou o Senhor que cura vocês. Jesus cura os enfermos. Mateus 8:16-17, Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. O Senhor é o Deus que restaura. Salmos 103:2, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Deus ouve o clamor daqueles que estão clamando. Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. É o Deus da cura, é o Deus da salvação, é o Deus que tudo pode, e você precisa crer de todo o seu coração. As nossas 3 perguntas de hoje. Primeiro,
tenho levado minhas dores a Deus em oração? Eu tenho levado primeiro para o médico, primeiro para minha família, primeiro para aqueles eu tenho tentado resolver da minha forma primeiro e se não der eu vou buscar Deus. Não, eu tenho levado minhas dores a Deus em oração. Segundo, eu tenho buscado apoio espiritual ou eu tenho enfrentado tudo isso sozinho? Busque, amado. Esteja sempre caminhando junto, orando junto, buscando estar junto. Nunca fique sozinho. Terceiro, eu creio no poder da oração para curar e restaurar. Uma pergunta bem pessoal. Você crê realmente no poder da oração para curar e restaurar a sua vida, a vida do seu ente querido? Creia de todo o teu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus que cura, restaura e levanta os que estão abatidos. Colocamos diante de Ti nossas dores, nossas enfermidades, nossas fraquezas. Que a Tua cura, Senhor, alcance o corpo, a alma e o espírito. Ensina-nos a caminhar em comunhão, a confessar, a perdoar e a orar uns pelos outros. Confiamos no poder da oração e na Tua graça restauradora. Eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor pode muito mais. Por isso, Senhor, ó Pai, não nos deixe achar que o Senhor não pode, achar por algum motivo que o meu problema é grande demais, achar por algum motivo que a doença que eu estou vivendo é grande demais. Não caia nessa mentira. O nosso Deus tudo pode. Ele pode te salvar, Ele pode te curar, e se precisa de um milagre, Ele pode te dar um milagre. É o único que pode. É o único. Então, se você pede a Deus, mas também pede a outra coisa, se você pede a Deus, mas espalha sal grosso, mas se você pede a Deus e põe a água benta, amados, não funciona assim. Deus ele não se divide, ele não quer coisas, Ele mais algo. Entenda isso, a palavra do Senhor diz o tempo todo. Ele é o único a quem devemos buscar e aclamar. Não coloque coisas além, porque Deus é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Você não precisa mais nada do que isso. Dessa forma você vai agradar a Deus, confiando plenamente nele e somente nele, porque Ele sim pode todas as coisas. Amém? Deus te abençoe, meu amado, e que a cura que você precisa, a restauração que você precisa, o milagre que você precisa, você receba pela tua fé, pelo teu clamor, pelo Deus que nós cremos e confiamos, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.